Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Rodrigues, psicólogo aqui da Solução Ativa, o canal que cuida da sua saúde emocional. E se você ainda não se inscreveu, é só clicar no botãozinho se inscrever para poder fazer parte desse espaço que cuida de você e cuida dos outros ao redor também, porque quando a gente cuida da gente, nós cuidamos dos outros também. E hoje eu vou falar sobre síndrome de burnout, aquele estresse generalizado associado ao trabalho. Então fica comigo até o fim que eu vou te mostrar 5 dicas para você lidar melhor com essa condição. Síndrome de burnout, vamos entender as palavras primeiro. Burnout significa combustão ou combustão completa, alguma coisa nesse sentido. E síndrome significa uma série de sintomas que acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E quais são esses sintomas? São vários. Insônia. Presta muita atenção na qualidade do seu sono. Insônia é talvez um dos mais comuns e a gente não dá muita atenção a isso. Pesadelos, acordar durante a noite, assustado, lembrando daquele relatório que precisa ser entregue daqui 3 semanas e você já está preocupado com isso. Suor, aquele suor excessivo na palma das mãos, um suor fora do normal. Taquicardia, quando seu coração dispara sem que você tenha feito um exercício físico. Às vezes lapso temporal e de memória, quando você parece que está meio atordoado no espaço que você está, meio que do nada, assim, então isso... Presta atenção nisso também. Formigamentos nas extremidades do corpo, palma da mão, pé, ou às vezes até na face, pescoço, coisas assim. A irritabilidade é muito importante quando você começa a ficar mais irritado do que deveria numa situação trivial. Tudo isso vem em razão de uma carga de trabalho excessiva, uma pressão por resultados, você ter que trabalhar com muitas coisas, mas com escassez de recursos, você ter que mostrar para a sua liderança ou para a sua empresa que você é um bom profissional constantemente, que tem uma alta performance, que você não pode esmorecer. Então é uma alta exigência que nós fazemos do nosso corpo, da nossa mente, para poder entregar aquilo que nós entendemos que é o melhor nosso ali no trabalho. Mas parece que essa contrapartida não é a mesma, ou seja, parece que a gente entrega muito e o trabalho não dá essa recompensa no sentido de conforto para nós. E isso cria toda essa situação de estresse generalizado. Então, como que você deve lidar com isso se você está passando por essa situação tão delicada no mundo do trabalho? Eu vou dar 5 dicas que você vai pelo menos parar um pouco para refletir, listar algumas coisas que vão ser importantes para você entender melhor o seu contexto nessa situação de trabalho. Primeira dica: relaxa e procura identificar quais são os fatores estressores do seu trabalho. O que eu quero dizer com fator estressor? Você tem uma relação complicada com a sua liderança? Isso pode ser um fator estressor. Você trabalha muitas horas por dia? Esse pode ser um outro fator estressor. Você trabalha com muita escassez de recursos e com uma alta exigência de entrega? Isso pode ser outro fator estressor. Você ficar muito tempo no trânsito para chegar no seu trabalho? Isso pode ser um outro fator estressor. Então, lista todos esses fatores estressores para você poder entender o que pode estar causando essa situação. Mas você vai ver que, ao término das 5 dicas, você vai ver que elas se combinam. Então, é importante que você preste atenção nas próximas que eu vou falar também. A segunda dica é: tente identificar padrões. O que eu quero dizer? Identificar padrões é: se você trabalhou numa empresa A e você teve sintomas assim, se você trabalhou numa empresa B, você também teve sintomas parecidos. Se você trabalhou numa empresa C, você também teve sintomas parecidos. Ou seja, não importa muito qual que é a empresa, mas a coisa acontece meio que de maneira recorrente. Então é importante que você identifique quais eram os padrões em comum que estavam presentes no trabalho que você estava desenvolvendo. Então isso é importante para você entender qual que é seu papel nisso tudo. E eu vou chegar lá na parte que é responsabilidade sua. E aí a terceira dica, pergunta que você deve listar também é: esses sintomas acontecem somente quando está relacionado ao trabalho ou também acontece quando você tem uma pressão da sua esposa ou do seu marido, ou quando você tem uma situação delicada para lidar com a família ou com seus amigos, surgem os sintomas parecidos? Então a gente já começa a olhar que não necessariamente é só o trabalho que está causando isso,
caso você identifique que isso aconteça também em outras situações da sua vida. Então, presta atenção se isso acontece também em outras situações. A quarta dica é o que você pode fazer com relação a tudo isso. Então você já fez os 3 primeiros exercícios, já identificou quais são os fatores estressores, se isso acontece de maneira recorrente em outras empresas e se isso acontece em outras áreas da sua vida que não somente ao mundo do trabalho. Então, com isso tudo identificado, você vai conseguir entender o que você pode fazer, qual é a sua responsabilidade pessoal para poder mudar isso. Se é uma relação difícil com a sua liderança, por exemplo, você pode convidar seu líder para conversar e entender o que vocês podem melhorar na relação entre vocês. Porque pode ter uma parte que é responsabilidade sua e uma parte que é responsabilidade dele. É importante que tenha esse diálogo. Se o seu líder não tem diálogo, então você pode repensar. Será que eu mudo de empresa? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu mudo de área? Então assim você vai criando as estratégias para você poder lidar com isso. Se o fator estressor é algo externo, como por exemplo o trânsito, será que você pode comprar uma moto para driblar o trânsito? Será que você pode usar transporte público? Será que você pode se mudar para mais próximo do trabalho? Então o que dá para mudar e o que não dá para mudar nessa situação? Eu acho que esses são os pontos que você precisa entender qual que é o seu papel nisso tudo. E se isso acontece de maneira recorrente nas empresas que você trabalha, aí entra numa outra questão que é: o que será que para você tem sido um fator estressor constante que não é para outras pessoas? Porque às vezes você trabalha num local, tem uma pressão de trabalho, de resultado, só que você desenvolve essa síndrome e outras pessoas não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está mais associado à sua relação com esses fatores estressores do que os fatores estressores em si, ou seja, aquilo que estressa você não estressa outras pessoas. E aí nós caímos na quinta dica, que eu acho que essa é uma das mais importantes. Se você está passando por uma situação como esta, de sofrimento, vários sintomas acontecendo ao mesmo tempo, insônia, por favor, não hesite em procurar um profissional capacitado para te ajudar a lidar com isso. Esse profissional capacitado pode ser tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. No meu consultório, nos meus atendimentos, eu atendo pessoas que estão nessa situação de burnout e quando a gente começa a conversar, normalmente não é um fator específico, é uma combinação de fatores que estão atrelados a essa situação, que tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, com o histórico de vida e principalmente a maneira como ela tem lidado com esses desafios. E essa é a grande sacada de você procurar um profissional, que é como que você muda o seu mindset para poder lidar com esses desafios futuros e não somente ficar tentando entender o que está causando isso. É uma combinação de causa e consequência. Então, por favor, não sofram com relação a isso. É importante você procurar um profissional. Não hesite em procurar um profissional. Eu sei que às vezes a gente fica hesitante porque, o que vão pensar de mim? Eu estou procurando um psicólogo e tal. Mas isso é besteira. Procure alguém que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai aliviar esses sintomas e principalmente vai te dar novas perspectivas de vida, de trabalho, porque assim, viver de maneira confortável, emocionalmente confortável, não tem preço. Quem vive dessa forma confortável sabe o que eu estou falando, e quem não vive sabe exatamente como é o sofrimento de passar por uma situação como essa. É importante dizer que síndrome de burnout pode estar associada à depressão e transtorno de ansiedade. Uma pode causar a outra, não ter uma relação muito bem mapeada ainda, mas independentemente disso, um profissional capacitado pode ajudar você a entender e lidar com isso de maneira muito tranquila e que seguramente vai trazer um bom resultado para a sua vida. Certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.